para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. Observe o seguinte, que é um conceito altamente minucioso. Certamente o legislador, seja deputado ou senador que elaborou esse projeto de lei que se transformou em uma lei, não pediu assim, vamos dizer assim, um conceito mais básico a alguém da área, certo? Então ele jogou aqui um bocado de várias informações de modo até técnico. Aí o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou mostrar para vocês um conceito de um autor de direito, de informática, certo? Que ele vai simplesmente simplificar isso aqui. Bora ver. Simplificando. Programa de computador é toda a linguagem empregada em equipamentos tecnológicos com um fim determinado. É lógico, se você vai empregar uma linguagem em um programa, um computador, uma máquina, é para um determinado fim. Fazer um determinado cálculo, fazer um determinado desenho e por aí vai. Com um fim determinado, em suma, resumindo, a linguagem utilizada em um equipamento com um fim específico, quando criada, é automaticamente protegida no que se refere aos direitos autorais, pelas leis já mencionadas, independentemente de qualquer registro em órgão específico. Interessante. Você pode perguntar, Isaac, então se eu elaboro um jogo qualquer, certo? Um software, eu vou ter que registrar esse meu software para ele ser protegido, para que alguém não pegue e diga que foi ele que criou? Por lei, não. A partir do momento que você cria, ele já é seu. Mas o que é que eu aconselho? A você o quê? Registrar. Pode acontecer. É alguém simplesmente descobrir o seu programa, seja o código-fonte, que é o DNA do software, certo? Pegar aquele código-fonte, ou então um programa já feito, chega lá e registra na sua frente. Bom, e aí? Como é que vai ser isso? Vai resolver essa questão. Você é o criador, alguém furtou, né, o seu programa e registrou primeiro. Como é que você vai provar que você é o detentor de direito autoral daquele programa? Aí vai ser através do quê? De uma perícia, prova testemunhal, certo? Então, o que eu aconselho? Elaborou o programa, registre, certo? Não fica, está protegido automaticamente. Mas, se você partir para o caso concreto, né, às vezes a teoria é bem diferente da prática. Aí, vamos lá, dando sequência. Alguns direitos relacionados à obra intelectual, certo? Como, por exemplo, o direito moral, direito patrimonial. Aí vamos falar também sobre o autor e detentor de direitos da obra, crimes contra obras intelectuais. Então, por exemplo, você é contratado para trabalhar numa empresa do tipo Microsoft, vamos pensar alto, né? Microsoft ou IBM, e você, o seu chefe, pede para você desenvolver determinado software. Você desenvolve o software, aí eu pergunto, quem é que vai deter o direito autoral daquele programa? Será que vai ser você que vai elaborar o programa, certo? Ou a empresa? Vai ser o analista de sistemas, o trabalhador, o empregado da empresa ou a própria empresa, né? Essa questão eu quero que vocês me respondam aí por e-mail. Vamos ver quem vai acertar. Mas vamos dar sequência aqui. Direito moral. O que é isso, direito moral? Observe o seguinte. Vamos sair do software, vamos para uma obra intelectual, por exemplo, um quadro. Então, Pablo Picasso pintou um famoso quadro chamado Guernica, certo? Então, o que foi que ele fez? Lógico, como todo pintor, autor de uma obra intelectual. Assim que terminou a sua obra, ele o que? Colocou o seu nome. Aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei, comprei aquela obra, né? Dei alguns milhões de dólares pela obra, tá lá na minha sala. E, de repente, tive um momento de surtei, né? Loucura. Tirei o nome de Pablo Picasso e coloquei o meu, Isaac. Né? Além de perder alguns milhões de dólares, o que foi que aconteceu? Certo? E olha só. O direito moral diz respeito ao criador da obra intelectual ter o seu nome na obra, para sempre. Então o que é que acontece? Ele pintou o quadro, colocou o seu nome e vendeu para um colecionador, certo? Observe o seguinte, o colecionador vai poder ter o quadro na sua casa, vai poder revender, contanto que ele deixe o quê? O nome de Pablo Picasso ali. Ele não pode tirar. Então, o direito moral é o direito que o autor tem de ver, certo? Essa garantia de ele ver o seu nome acompanhando a obra. E o que seria o direito patrimonial? No mesmo caso, vamos para a música agora, a música qualquer. Então, sei lá, Vinícius de Moraes compôs uma música qualquer, uma música, por exemplo, Eu Sei Que Vou Te Amar,
Então ele vai ter o direito autoral em relação àquela música. E qual seria o direito moral? O direito moral é o seguinte: qualquer autor, compositor, que for o quê? Gravar, né? Então publicar essa música, certo? Divulgar essa música em um CD, obrigatoriamente vai ter que ter o nome o quê? De Vinícius de Moraes lá. E o direito patrimonial, qual seria? Bom, o direito patrimonial se refere a patrimônio. Então é aquele direito referente a dinheiro. Então, se por um acaso Pablo Picasso pegou o quadro dele e vendeu para alguém por 10 milhões de dólares, certo? Ele não pode deter mais. O direito patrimonial dele já foi embora com um quadro. Se a pessoa pegar aquele quadro e começar a expor no museu tipo Louvre, certo? E ele cobra por essa exposição, vamos dizer, sei lá, 10 dólares. E ele conseguiu lucrar 20 milhões de dólares na exposição, certo? Aí eu pergunto, será que Pablo Picasso teria algum direito a receber patrimonial em relação à obra? Não. Agora, mais nada. Da mesma forma, o software. Se você é um programador, desenvolve um jogo, certo? Autônomo, programador autônomo, desenvolve o jogo e vende a uma empresa. Né? Você vende por 100 mil reais. De repente a empresa está lucrando o quê? 300 mil. Então você, a partir do momento que vendeu a empresa por 100 mil reais, você cedeu o seu direito o quê? Patrimonial em relação àquela obra intelectual. Parece que temos perguntas aqui. Temos sim, professor. Do Paulo Teresina. Não, um minuto. Paulo Sapé, logo. Ele responde: a empresa, neste caso a IBM, é a detentora dos direitos autorais do software, pois o analista foi contratado pela empresa com a finalidade de desenvolver o software. O Paulo Carpina, a empresa que tem direito. Uhum. E o Paulo Teresina, ele tem uma pergunta. Um aluno cursa um preparatório para concurso da Polícia Rodoviária Federal numa determinada escola. Não é aprovado, sendo que firmou o contrato onde a mesma pode usar sua imagem para divulgação por 2 anos. 3 anos depois, ele se prepara para delegado federal em outra escola e é aprovado. A primeira escola aproveita e publica o nome na sua lista de aprovado no concurso de delegado federal, sendo que o mesmo não cursou lá e sim na concorrente. O aluno pode exigir indenização por isso? Olha só. A segunda pergunta. Se você fez, pelo que eu entendi, fez um contrato de divulgação da imagem por 2 anos, certo? Então não foi com a empresa A, foi com a empresa B. E um período depois, passando ou não esse prazo de 2 anos, se foi com a empresa B o contrato, está no prazo, ela pode utilizar a imagem. Agora, se nesse mesmo prazo de 2 anos, outra empresa capta, certo? Essa informação e divulga, já quebrou o contrato. O contrato foi exclusivo com uma empresa. Então pode pedir dando sim uma indenização, certo? E em relação, por exemplo, se passou o prazo, a mesma empresa que você contratou continua divulgando a sua imagem, certo? Expondo a sua imagem, você também pode pedir uma reparação judicial. Isso não quer dizer que você vá conseguir, né? Relembrando, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Agora, voltando à observação, quais foram os polos, as primeiras observações? Foi o Paulo Carpina e o Paulo Sapé. Exatamente, pessoal. Se uma pessoa é contratada, vocês serão contratados pela Microsoft, e o chefe pede para desenvolver um software, aí a pergunta é: de quem é o direito patrimonial? É da empresa. Vocês não vão ter direito a 1 centavo, até porque vocês vão receber o seu salário. Então, tudo que a empresa estiver lucrando com o software, você não vai ter direito a nada. Mas espera aí, eu criei o software, então pelo menos o meu direito moral, né, o direito e meu nome na obra vai estar lá. Será? Quem será que criou, por exemplo, um Microsoft da vida, umas versões modificadas? O que é que tem lá na caixinha? Tem o símbolo C, de copyright, quer dizer o quê? Direito de cópia. Tem o nome por acaso, do analista? Não tem. O que é que tem o nome? Copyright o quê? Microsoft. Então não interessa. Tanto o direito moral quanto patrimonial, se você é funcionário da empresa, você é empregado, esses direitos pertencem à empresa. Ok? Deixa eu ver mais outros exemplos. Agora, o que é que pode acontecer? Você ser um programador autônomo, certo? Um programador autônomo e desenvolve um software fora da empresa, sem utilizar o equipamento, os computadores da empresa. Chega para o seu chefe e diz: olha, eu estou com um software aqui, né, que pode ser útil para a empresa. Está interessado? Agora, lógico, você vai fazer isso não só verbalmente, né? Você vai botar isso no papel
dizendo que é funcionário da empresa e que desenvolveu um programa sem a utilização dos equipamentos da empresa e dá uma data de uma semana para se pronunciar, saber se tem ou não interesse, certo? Aí qual seria a questão? Será que... De quem vai ser o software? Eu registrei o software, certo? E quem é que vai ter o direito patrimonial e moral sobre esse software?